Olá, nós somos as Rainhas do Radiador, eu sou Ana Pessoa. Eu sou a Aline Hernandes. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto que a gente está cumprindo, que a gente foi contemplada. O projeto é um PROAC de criação de espetáculo circense, cuja a gente foi selecionada em 2022, né? E executamos ele no ano de 2023. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre quem somos e depois sobre o processo. Nós somos um grupo de palhaçaria feminina, a gente existe desde 2018. A gente tem alguns espetáculos em repertório, um deles é o espetáculo Andarilha, que é um espetáculo solo meu, e a Ana ela faz toda a trilha ao vivo, com uma sanfona e com alguns instrumentos de percussão. Esse espetáculo foi criado de forma independente. O outro espetáculo que a gente tem é o Raiô Rainhas. O Raiô Rainhas ele foi criado na pandemia, em 2020, pelo Fomento ao Circo. E ele traz uma pesquisa de luta livre, música, magia cômica, que é um pouco das coisas que a gente pesquisa. E também tem agora, né, a gente acabou de estrear A Extraordinária Viagem ao Reino das Asas. Diretor do espetáculo A Extraordinária Viagem ao Reino das Asas. Esse espetáculo, quando eu recebi o convite, a gente tinha uma ideia de roteiro, uma história a perseguir. E aí a gente começou a conversar quais os caminhos que a gente, e as linguagens, né, que a gente usaria nesse espetáculo. A gente tem a figura do palhaço e o circo, mas a gente fez uma junção, que eu vou chamar de encruzilhada de saberes, que aliás é um termo cunhado pela Leda Maria Martins, que é uma estudiosa, uma pensadora, né, do teatro e uma pensadora da cultura popular brasileira. E ela diz que quando você vai fazer um trabalho como esse espetáculo, a gente deve tentar ou buscar ser menos colonizado, ter um pensamento um pouco fora da caixinha. E aí quando ela fala de ter um pensamento menos colonizado ou decolonial, é a gente pensar nos nossos ancestrais africanos e da gente pensar nos povos originários. Então, para poder direcionar esse espetáculo, eu fui trazendo um pouco desses pensamentos dessa grande pensadora, que é a Leda Maria Martins, para a gente encaminhar um pouco o que a gente está falando. O espetáculo é um espetáculo que fala de pássaros. Então, os povos originários e para os povos africanos, a figura do pássaro é uma figura muito importante. Ela está dentro do simbólico, do imaginário, dentro da mitologia, até para os povos africanos, a sankofa, né? E também, para poder desenhar o espetáculo, eu utilizei do cosmograma Bakongo. Que o cosmograma Bakongo, assim, resumindo, ele fala do início e ele fala do fim. Então, ele está falando da vida. E esse espetáculo trata muito desse lugar, porque a gente está falando sobre os lugares, né? E aí as linguagens que a gente trouxe para o espetáculo ele tem a música, o espetáculo tem um pouco de dança, o espetáculo ele tem a palhaçaria, e dentro dessa palhaçaria ele tem algumas vertentes que são as vertentes acrobáticas que estão dentro do espetáculo. Quando a gente fala que o espetáculo tem música, a gente está falando de muita música. A gente está falando de 4 artistas que cantam, que dançam, que tocam, que são boas intérpretes e são boas palhaças. Então, a gente consegue reunir um time para poder contar essa história com um monte de habilidades. Aí o meu direcionamento nesse sentido foi pensar como eu consigo usar todas as habilidades dessas 4 artistas no máximo para poder contar uma boa história. E sem nunca esquecer para quem está sendo dirigido esse espetáculo. O espetáculo está sendo dirigido para o público infantil, para as crianças.
Mas não é fazer um público fazer um espetáculo para o público infantil, para criança, porque isso reduz muito. E aí, um pensamento que eu tenho quando eu dirijo um espetáculo destinado a esse público é fazer um espetáculo destinado para a infância. Porque quando eu faço um espetáculo que eu estou pensando na infância, eu estou abarcando como público as crianças, mas eu estou abarcando também os adultos. Então esse espetáculo ele tem uma potência muito grande, porque a gente já teve experiência de apresentá-lo para criança, para adulto, para criança e adulto. E o espetáculo, a gente chama no jargão do circo que fala, né? Essa cena agradou. Então é um espetáculo que ele agrada tanto as crianças, quanto adolescentes, quanto as pessoas adultas. E é isso que eu, como diretor, dentro desse espetáculo, eu penso em trazer um direcionamento que as pessoas que vão assistir, elas tenham uma grande compreensão do que elas estão vendo. E dentro do espetáculo, a gente está falando de vida, a gente está falando de morte, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando sobre a ciência, a gente está falando sobre relações humanas, a gente está falando de mudança de paradigmas, a gente está trazendo o público para comungar com a gente e poder voar e pensar numa coisa que é muito importante. Esse espetáculo que tem um direcionamento para a infância, ele fala do respeito e do cuidado que todas as pessoas, em todas as instâncias, em todos os lugares do mundo, têm que ter pela natureza. E quando eu falo natureza, eu estou falando da natureza de árvore, rio, do que cai do céu, mas eu estou falando também da natureza humana. Obrigado. Olá, eu sou Tetê Por Exemplo, sou a diretora musical do espetáculo A Extraordinária Viagem ao Reino das Asas das Rainhas do Radiador, e eu vou contar para vocês um pouquinho do processo desse trabalho. E aí, antes de falar exatamente do processo, eu vou explicar um pouquinho do que é essa função. Bom, a direção musical, ela é uma função que precisa agenciar os desejos musicais das pessoas envolvidas no processo. Então, assim, criar tanto uma linguagem da música do espetáculo, como também incentivar e instigar para que cada pessoa traga o melhor de sua musicalidade para a gente juntar tudo e criar essa identidade do espetáculo, né? E isso muitas vezes envolve composição, arranjos, às vezes uma preparação instrumental, preparação vocal também, então é uma função que varia muito em cada processo. Nesse espetáculo especificamente, a gente já teve as composições das próprias atrizes, palhaças, pessoas envolvidas. Então, foram músicas que chegaram na minha mão já com a ideia bem formada. E o que eu precisei foi criar os arranjos para conseguir colocar cada pessoa tocando cada instrumento, assim, e exatamente cuidar dessa refinaria, né, da identidade musical do espetáculo. Inclusive, são composições maravilhosas, assim, da Aline Machado, da Ju, do próprio Heraldo, diretor também. Então, assim, foi um processo muito gostoso, muito gratificante e muito inspirador, que são músicas lindas, assim, mesmo nos ensaios, várias vezes eu arrepiava, assim, de ver a coisa acontecendo, sabe? Então, foi um processo muito gostoso nesse sentido. E o que eu fiz foi exatamente isso, assim, nessa música aqui cabe esse instrumento, nessa outra cabe esse outro, então é também uma maneira de incentivar que as atrizes ultrapassem seus próprios limites, assim, no que significa fazer música em cena. Além disso, também cuidei da questão da sonoplastia, que faz parte da musicalidade do espetáculo, então vendo quais falas precisam ser ressaltadas, quais não, quando tem silêncio, que tipo de som que faz, e também cuidar disso tudo para que o que a gente escuta tenha a ver com o que a gente está vendo e que tudo isso consiga contar a história da melhor maneira possível. Bom, é isso, espero que vocês amem tanto como eu estou amando esse espetáculo. Cheguei com meu canto bonito, meus olhos a me guiar.
só quero com ela ficar. Ai. Então vamos lá, né? O que dizer sobre o processo de criação do espetáculo A Extraordinária Viagem ao Reino das Asas? Foi um processo muito lindo, muito delicado, no qual eu tenho a felicidade de ter feito parte. Acho que eu sempre comento isso com a Ana Pessoa, com a Aline Hernandes e com a Aline Machado. Que eu tenho a grande felicidade de estar fazendo parte desse processo. Já admirava muito essas atrizes, essas artistas envolvidas. E quando eu recebi o convite, falei, com certeza que eu vou. É tipo pensar, jogo ganho, vai dar tudo certo. E foi isso, foi dito e feito, assim. Acho que o processo foi bem delicado, bem sensível no começo, né? Onde vem a dramaturgia da Ana Pessoa e a gente começa a criar a partir dessa dramaturgia com a condução e direção do Heraldo Firmino. Então, foi um espaço onde já tinha uma dramaturgia, tinha a direção, uns pensamentos já sobre, mas com muita abertura para a gente, quanto criadoras, artistas criadoras, trazer propostas, ideias, e sempre muito bem ouvidas as ideias, assim. Tanto que o espetáculo é um compilado de muitas coisas hoje, né, assim. E diz muito sobre a gente. Acho que o mais lindo é isso. Quando eu penso no espetáculo hoje, sim, diz muito sobre cada uma de nós, assim, dentro da personagem, dentro da pesquisa, dentro do espetáculo todo, assim. E aí isso me dá muita alegria, porque eu tô em cena num espetáculo que eu sei que eu fiz parte ali, fiz parte daquela mão na obra, né? Tipo, eu penso que o espetáculo, que a criação, né, o processo todo foi como uma massa de pão, né, onde a gente coloca todos os materiais, tudo que precisa para fazer uma massa de pão. Começa a mexer, deixa um tempinho ali para ela dar uma crescida, né? E depois volta, mexe mais um pouco até botar para assar e formar o pão, né? Acho que teve todo esse processo muito gostoso e fluido, né? E aí hoje a gente tem esse pão aí que tá bem bonito e que dá para ficar cada vez mais bonito. Cada vez mais que a gente for apresentando, mais a gente vai descobrindo uma coisa, outra. Mas é isso, eu só tenho felicidade mesmo por estar fazendo parte desse projeto, por estar no espetáculo, por também estar trazendo questões minhas como uma artista preta dentro desse coletivo, né? Que eu acho que é sempre um lugar que muito importante da gente trilhar e da gente achar esses espaços, né? Então é isso. Agradecer as rainhas do Radiador por esse convite, por estar fazendo parte desse projeto, desse espetáculo que nasceu, que está voando aí. Eu sou a Aline Machado e vou compartilhar aqui brevemente sobre como foi a experiência de realizar esse trabalho, que para mim é um encanto. E esse entendimento assim de encantamento, comecei a entender logo quando eu fui convidada. Porque quando eu recebi o convite, a proposta inicial era de que eu atuasse enquanto uma personagem pássara e que eu ajudasse também na criação da trilha sonora. Então, tanto nas composições das canções, quanto na sonoplastia, e realizasse toda essa musicalização ao vivo, cantando e tocando. Então, eu costumo dizer que esse trabalho é um presente. Tanto um presente por estar trabalhando de forma remunerada, por estar trabalhando com pessoas que eu admiro e numa equipe formada majoritariamente por mulheres, por estar exercendo todos os ofícios que eu gosto de exercer, que é atriz, palhaça, cantora, compositora. E eu acredito também que tenha algo que me pegou muito forte, que é o tema. Então, trabalhar trazendo esse tema
da natureza e principalmente os pássaros é algo que me move muito. Há anos assim eu já venho pesquisando os pássaros enquanto arquétipo, enquanto seres, enquanto mistérios. Venho pesquisando como ser humano também e como profissional. Então, há algum tempo eu realizo já trabalhos onde eu me envolvo com esses arquétipos ou eu represento esses arquétipos, e aqui foi mais uma oportunidade de continuar essa pesquisa que eu amo muito. Então, aqui, enquanto pesquisa corporal, fui pensando muito na motricidade mesmo desses animais, né? Então, quando a gente pensa nos pássaros, a gente já vai pensando nas asas. Então, essa investigação da motricidade das minhas escápulas, dos meus cotovelos, dos meus braços, das minhas mãos, do pescoço, do olhar, e pensando assim, musicalmente, tudo o que a gente foi pensando foi baseado numa dramaturgia que já veio bem direcionada. Então, as criações foram muito impulsionadas pelo que já constava na dramaturgia, mas aí cada um vem trazendo a sua bagagem, né? E na minha bagagem musical, eu acessei um lugar assim muito importante, que foi o início da minha trajetória profissional, que foi nos palcos cantando forró. E o forró, tradicionalmente, ele costuma falar muito da natureza, né? Então esse forró antigo do Luiz Gonzaga, esse forró de Marinês, de Dominguinhos, de Anastácia, traz aí diversos clássicos que trazem os pássaros. Então, por exemplo, a asa branca, o assum preto, curió, gavião, carcará, enfim, toda essa natureza já é algo que me toca muito, né? Me move. Eu costumo dizer que há tempos eu tenho esses pássaros na garganta, e aqui foi mais uma oportunidade de compartilhar e juntar essas experiências com as experiências de outras pessoas para fazer esse trabalho assim tão bonito, né? Sobre a criação da trilha sonora, tanto do espetáculo quanto da produção audiovisual, eu recebi um outro grande presente, porque eu, enquanto compositora, sempre tive um trabalho mais individual, né? Então essa criação eu comigo. E aqui dessa vez eu tive uma parceria muito importante, que foi a Jussara Freitas. Então a Jussara trouxe muitas ideias assim de letra, uma melodia muito rica, muito diversa, né? Que aí eu pude colaborar pensando junto os versos, as letras, os arranjos, e para o trabalho audiovisual pude colaborar também na produção musical. Então pensando na utilização nas sonoridades, na utilização também desses programas de edição. E falando agora também sobre a nossa circulação e especificamente sobre a personagem que eu vivo no espetáculo, que é a Gaviola. Então essa personagem também é um grande presente, porque ela tem essa coisa selvagem, né, da natureza. Eu entendo que ela não é nenhuma heroína e nenhuma vilã, assim como é a própria natureza. A natureza não tem distinção de bom ou ruim, ela apenas é. E eu entendo que essa personagem está nesse lugar. Ela está ali, ela é selvagem, ela é agressiva, defendendo ali o habitat onde ela está. E durante a nossa circulação eu fiquei com um pouco de receio de, por ela ser essa personagem selvagem, ter de repente assustar as crianças, né, delas ficarem com medo. E aí, para minha surpresa, a personagem foi muito bem acolhida, muito amada, principalmente por meninas. E aí eu fico muito feliz de ver que meninas se sentiram representadas, né? Se identificaram com essa personagem feminina poderosa. Isso para mim é muito gratificante. É isso. Eu tenho certeza que a gente ainda vai voar muito por esse mundão com esse trabalho. Esse espetáculo ele faz parte de um projeto que chama Asas do Mundo. Esse projeto foi idealizado não só com a criação do espetáculo, mas com outras ações em conjunto, né? A gente fez 4 vídeos e aí a ideia era juntar
juntar a temática ambiental com a temática circense, e dentro disso a gente fez uma consulta com uma terapeuta ocupacional para trazer essa inclusão de crianças neurodiversas também. Isso foi uma preocupação nossa, trazer a inclusão de crianças PCDs. Então a gente se preocupou bastante em não só fazer uma atividade física, mas como que todas as pessoas podem fazer as brincadeiras, as propostas, as atividades físicas, cada uma à sua maneira também, né? Então isso foi uma preocupação nossa dentro do projeto dos vídeos. O roteiro dos vídeos ele foi criado por mim, e a música é das meninas da Aline Machado e da Jussara Freitas. Ele foi gravado e editado pelo Cássio Kelme, e tem ilustrações também nesses vídeos, né? Que são da Rádio Merlon. Da Ananda Rádio. E além dessas atividades, a gente realizou uma circulação com o espetáculo. A gente vai lançar, né, os vídeos online, e a gente realizou rodas de conversa, que a gente acha essencial assim, para a formação de público. A gente circulou, essa circulação foi pensada para circular em cidades pequenas, próximas a reservas ambientais do estado de São Paulo, a maioria delas no Vale do Ribeira, que é a parte, né, do estado que preserva assim, quase quase a totalidade das reservas naturais está localizada ali. E a gente circulou por cidades que são bastante carentes de atividades artísticas dentro das escolas, né? A gente notou muito isso, que as crianças têm pouco contato com atividades culturais, e promover essas rodas de conversa foi muito... A gente acredita nisso como uma ferramenta de formação de público, como uma ferramenta da democracia, da educação, da criação do pensar, né? A arte como ferramenta de educação, né? A educação e a arte, acreditamos que seja a mesma coisa, né? Aliadas. Então foi muito bonito fazer essas rodas de conversa, poder ouvir o que as crianças sentiram, o que as crianças perceberam, o que as crianças queriam expressar. Foi muito interessante os debates. Chega muito mais coisas nas crianças até do que a gente imagina. Então, quando a gente acabava, era muito comum que elas levantassem a mão, perguntassem quando que vocês vão voltar aqui de novo. Era uma euforia muito grande chegar palhaças ali na escola delas. Então isso deixou a gente muito realizadas também, essa circulação nas escolas.